que determina a mudança da sua vida é a transformação do seu modo de pensar. Essa frase eu vi no story da igreja qual eu congrego e foi na hora certa, exata, que eu tava precisando dessa palavra. Então, seguindo a linha de raciocínio dos vídeos anteriores, hoje nós vamos falar sobre pensamentos. Então, seguindo aqui, né, tudo que eu escrevi nesses dias, e tem aqui agora o meu caderno pequeno, tem que comprar outro, tá acabando, porque eu escrevo muito, mas que me fez pensar muito, né, sobre muitas coisas nesses dias, nessa fase difícil a qual eu passei, todo mundo passa, e, né, sobre os pensamentos. Então, são muitos pensamentos, né? Muitas coisas vão levando aquilo que você pensa, aquilo que você sente, como se age. Então, se eu me alimento mais da palavra de Deus, eu vou ficar mais forte, né? Tudo posso naquele que me fortalece, diga fraco, eu sou forte, entre outras palavras, a quais eu estava meditando. E enquanto lia, a minha alma, então, né, seguindo o que eu estava falando no vídeo anterior, se você não assistiu, assista, senão você não vai entender nada. E enquanto lia, inclusive se inscreva no canal, se você está gostando desses assuntos, desse tipo de vídeo. E se você tem também alguma sugestão do que falar nesse canal, que seja interessante, relevante, um assunto que venha agregar, algo que queira que eu fale, talvez, ou deixa nos comentários. E, claro, compartilhe sempre com uma pessoa que você acha que pode ajudar ela de alguma forma, beleza? Então, prosseguindo aqui, enquanto eu lia aquele Salmo 18, a minha alma deu seu último choro. Não sei se você já teve essa experiência de estar meditando na palavra de Deus e começar a chorar, sabe? Então, passei nisso. E acredito que o espírito daquela palavra me fez entender que, quando eu entender que os problemas que me acontecem, ao qual pessoas fazem e tratam de mim, não é só humano, mas que a minha luta é espiritual, com o diabo que eu luto. E muitas coisas mudam. Você pensa que você está lutando com pessoas, mas, na real, você luta contra espíritos, qual você não vê. Então, é sobre isso, sabe? É sobre isso. Então, tá lá na palavra dele, que fala que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os espíritos, as potestades e tal. Então, ali eu vi também uma chave, um pensamento que mudou dentro de mim, sabe? E me fez refletir que é sobre isso, sabe? É sobre isso. Quando você vê que, como eu disse no meu caso, no primeiro vídeo, aconteceu uma situação que eu não esperava, que uma pessoa não cumpriu a palavra dela e não valorizou meu esforço, não valorizou nada que eu fiz por ela, sabe? Não houve reciprocidade, não houve cumprimento de palavra. E com isso, nessa questão, pode ser a pessoa, mas olhando para o mundo espiritual, pode ser que não tenha sido o diabo, um espírito, não.
talvez, beleza, não seja. Porém, de todas as formas, não tô falando aqui que a pessoa é isso. Também não tô falando que é certo que é errado. Só sei que certo é a palavra de Deus. E o que acontece? Mas essa situação que aconteceu, independente do quem tenha sido fato, se está te fazendo mal, veio pro teu mal. Então, isso pode ser usado para teu mal. E ali você vai lutar com quem? Com a pessoa? Vai adiantar? Você vai lutar com quem? Então, esses são os pensamentos que eu estava refletindo. E que são as suas reações que definem tudo o que acontece. Lembra que eu falei sobre isso no segundo vídeo? Então, eu vi um post do Help FJU. E é pura verdade, né? Lá no Instagram, Help FJU. Vi um post do Help FJU e é pura verdade. Toma atitudes baseadas nos sentimentos, no que eu ouço, e na hora rebato, que é esse meu defeito. Então, o sentimento também. O sentimento é uma coisa que tá tudo ligado. Tudo ligado, né? Tudo ligado. Então, comecei a escrever aqui, né? Eu não sou perfeita, eu não vou sorrir e me alegrar todos os dias. E tá tudo bem, né? A gente não é perfeito, a gente é imperfeito. Quem tá dentro da igreja, quem tá fora da igreja, todo mundo é imperfeito, todo mundo é falho. Ninguém pode dizer que é alguma coisa, que ninguém é nada. E eu não vou sorrir e me alegrar todos os dias. Tem dia que não vou, sabe? Porque sou humana, carne e osso, né? Então, vai acontecer dias que eu realmente não vou conseguir estar sorrindo, dar o meu melhor, dar um 100%. E tá tudo bem. É hora de descansar, é hora de se cuidar, é hora, né, de ver mais sobre você, mas com esse pensamento dentro de você, sem se sobrecarregar, né? E diz assim, pra você ser o que era antes. Quando você é alegre, sempre as pessoas percebem, né, que foi o que eu falei lá no primeiro vídeo. Quando você é alegre, sempre as pessoas percebem, pressionam pra ver ser o que era antes, mas ninguém se preocupa com o seu verdadeiro estado, porque na verdade isso daqui é uma mentira. Naquele momento de tristeza, aquele momento, aquela fase que tava assim, não, ninguém, mas... E Deus, no meio de tudo isso? É a palavra dele, sabe? Que foi a palavra dele que tem me curado. Então, é uma mentira, ninguém se preocupa. E as outras pessoas, né? Estão tentando talvez chegar perto de você, mas não tá conseguindo, tá com medo, sabe? Será que se eu tocar, ela vai dar de conta, sabe? Como você tá reagindo? Não falo nem você, como eu tô reagindo. Esse vídeo daqui não é nem pra... É pra eu reassistir no futuro e ver, nossa, olha como eu pensava, era, sabe? Olha eu ali falando, sabe? Olha o meu pensamento naquela época. E pode ser que ele me ajude a Lilian do futuro, esses pensamentos. Então, o que passou com você são poucos que oferecem o colo ou estende a mão para conversar sobre o assunto. Então, realmente são poucas pessoas que realmente se importam contigo. É uma verdade dura e crua. Porém, o maior de todos, que tá sempre contigo, independente das situações, porque ele fala que tá com você até nos movimentos de tristeza, de aflição. Ele tá sempre lá, entende? Quando você tá se sentindo
cabisbaixa, sem direção, preocupada, ansiosa para as coisas acontecerem logo. Quando você tá triste, quando você tá mal, quando você olha e vê que ninguém liga pra você, quando você tá aí ansiosa, depressiva, quando você tá ansioso, depressivo, quando você, sabe, se sente o zero à esquerda, imperfeito, quando você acha que, poxa, por não ter mais mãe e pai, você é ninguém, ou por você ter feito alguns erros na vida, algumas falhas que você não se orgulha, ou que você acha que não consegue mudar, que você nasceu para ser isso, que você nasceu para fazer aquilo. Deus está aí, entende? Deus está aqui. E é a palavra dele que tem feito isso. E antes de eu iniciar isso tudo, vou terminar aqui para falar o que eu ia falar, para fechar esse vídeo. Eu continuei escrevendo assim: quando se está machucado, se quer machucar o outro também. Eu já falei sobre isso, né? Quando se está na lama, se quer jogar outro na lama também. Quando está bem, nem sempre quer que o outro esteja bem. Então, assim, sabe? Quando alguém tá bem e tal, sabe? Você tá bem, nós pensamos no outro, sabe? Eu vejo isso muito em alguns lugares, qual eu passo, né? Uma pessoa que esteja ali uma melhor situação, por exemplo, vejo dentro da minha família. Eu vejo isso, por exemplo, do meu pai. O pai não existe mais, mas é um exemplo que fica. Estranho, a bateria tá 69%, sendo que é 60%. Mas enfim. Meu pai, ele tinha uma vida ok, né? De aparência, mas ok. Tinha carro, dinheiro, mas uma coisa que me dava assim um pouco, eu era criança, né, mas eu observava isso, quando a gente passava de carro, minha mãe falava, né, pra dar carona pra uma senhorinha que ia com muita luta pra igreja, muita luta, e tipo, não dava, vai sujar o carro, vai, sabe? Então, essas situações. Então, quando você tá ruim, tá mal, tá passando por um penhasco, é nesse momento que vai ser o seu crescimento, sabe? Então, eu dou esse exemplo aqui pra você entender o que eu tô falando. Que às vezes as pessoas estão bem, querem ajudar sim, tem muitas pessoas, mas tem outros que não tá nem aí. E eu estou me curando. Remédio. Qual é o meu remédio? Meu remédio é esse. E esse é o meu remédio que eu indico você tomar dele todos os dias, que vai te fazer muito bem. No próximo vídeo nós iremos destrinchar mais. Eu vou falar mais sobre o que eu tenho aprendido nesses momentos. Fica com Deus. Um abraço.